presidente do Afeganistão Ghani renuncia e deixa o país, é criado conselho temporário. A governança do país será agora transferida para um conselho temporário, que inclui o chefe do Supremo Conselho para a Reconciliação Nacional e ex-presidente afegão Hamid Karzai. Um alto funcionário do Ministério do Interior do Afeganistão afirmou que o presidente Ashraf Ghani deixou o país com destino ao Tajiquistão, conta a agência de notícias Sputnik. De lá, segundo a fonte, Ghani partirá para um outro país ainda não revelado. A fonte acrescentou que o presidente viajou acompanhado do Conselheiro de Segurança Nacional afegão, Abdullah Moib. A informação foi confirmada por Abdullah Abdullah, presidente do Conselho de Reconciliação Nacional do Afeganistão, no Facebook, onde informou que também deixou Cabul. Uma fonte do Serviço de Inteligência do Tajiquistão, contudo, disse a Sputnik que Dushanbe não possui informações sobre o voo de Ghani para o Tajiquistão. Não temos informações de que o presidente afegão Ashraf Ghani voou para o Tajiquistão, disse a fonte. Neste domingo, 15, o Talibã, organização proibida na Rússia e em outros países, afirmou que ordenou suas forças para entrarem em Cabul. Atualmente, o Talibã controla os arredores de Cabul e já entrou em vários distritos da capital. O movimento declara querer evitar a violência na tomada da capital e procurar negociar uma transferência de poder com o governo afegão. Com a saída de Ashraf Ghani, a governança do Afeganistão será agora transferida para um conselho temporário, que inclui o chefe do Supremo Conselho para a Reconciliação Nacional e ex-presidente afegão, Hamid Karzai. Ele solicitou tempo ao Talibã para negociar antes de o movimento entrar em Cabul. Segundo o Talibã, o Mullah Abdul Ghani Baradar, vice-líder e negociador do movimento, vai chefiar a administração do presidente do Afeganistão. Anteriormente, o ministro do Interior do Afeganistão, Abdul Sattar Mirzakval, havia declarado que a transferência de poder para o governo de transição seria realizada em um ambiente seguro e pacífico. Neste domingo, 15, pelo menos 40 pessoas ficaram feridas em enfrentamentos nos arredores de Cabul. Dessa forma, e para evitar novos confrontos, foi imposto um toque de recolher em Cabul a partir das 21 horas, 14 horas no horário de Brasília. Conselho de Segurança da ONU. A Estônia e a Noruega pedem convocação, o mais rápido possível, de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Afeganistão. A Estônia e a Noruega convocaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU a ser convocada o mais rápido possível para examinar formas de evitar uma escalada do conflito, disse o vice-embaixador da Estônia, André Lipand. Lipand acrescentou que a Estônia pede uma solução política para o conflito. Em um avanço avassalador, o Talibã dominou quase todo o Afeganistão em pouco mais de uma semana, apesar dos bilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que estiveram quase 2 décadas no país tentando conter o movimento desenvolvendo as forças de segurança afegãs. Atualmente, os principais membros da equipe dos Estados Unidos na capital afegã trabalham no aeroporto de Cabul, afirmou um funcionário norte-americano. Menos de 50 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos estão no momento em Cabul. Com a agência Sputnik Brasil, CPI das crianças desaparecidas, 77% dos casos são fugas por questões familiares. A Comissão Parlamentar de Inquérito,
CPI, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, destinada a apurar casos de desaparecimento de crianças no Estado, se reuniu na sexta-feira, 13, para debater políticas públicas de enfrentamento a esse problema. Dentre os diversos dados apresentados destaca-se o levantamento feito pela Fundação para a Infância e Adolescência, FIA-RJ, que revelou que 77% dos casos de desaparecimento são fugas devido a problemas familiares, revelando a necessidade de assistência social. Representando a Fundação, o coordenador do programa SOS Crianças Desaparecidas, Luiz Henrique Oliveira, reforçou a necessidade de políticas públicas preventivas e alertou para sinais de relacionamento familiar prejudiciais. A maior parte dos desaparecimentos se dão por questões sociais internas na família, como violência psicológica ou física. A criança ou o adolescente fogem de casa e há uma rede aliciadora como o tráfico e a exploração sexual. Precisamos de políticas públicas para fazer trabalho preventivo. O primeiro sinal é não frequentar sala de aula e ter problemas com colegas. Apesar de haver uma necessidade de ações do poder público, o trabalho preventivo também pode ser realizado na família. Luiz Henrique destacou o alto índice de desaparecimentos temporários e formas de evitá-los. O desaparecimento temporário é muito traumático e temos um alto índice no estado, sendo 60% desses na capital, principalmente em épocas como Réveillon e Carnaval ou dias de praias superlotadas. Houve um fim de semana, em 1998, que registramos 600 crianças desaparecidas no litoral. É preciso tomar ações preventivas como colocar pulseira ou outros tipos de identificação para contato com os pais, declarou. Dentre as medidas posteriores ao desaparecimento, o presidente da CPI, deputado Alexandre Knoploch, PSL, avaliou que os atendimentos feitos em delegacias precisam melhorar. A CPI tem uma missão muito árdua. O relatório apresentado pela FIA nos entristece. Muitos familiares, quando se dirigem à delegacia para relatar o desaparecimento, recebem um bico para irem a outro lugar. Temos que reforçar os protocolos de atendimento, disse. Uma vez desaparecida uma criança ou um adolescente, é muito comum que os familiares iniciem buscas por conta própria. Relator da comissão, o deputado Daniel Librilon, REP, falou sobre o projeto de lei 41052021, de sua autoria, que prevê ajuda de custo aos familiares que realizam buscas. Todos temos muito comprometimento diante dessa CPI. Alcançamos diversas questões, outras estão pendentes, mas avançamos. A ideia do projeto é que haja um cartão para o familiar poder se locomover, indo em busca de um paradeiro após a denúncia. Estamos aqui com a bandeira voltada para a humanização, chamando a atenção da sociedade para a responsabilidade social, pontuou Librilon. As deputadas Marta Rocha, PDT, e Renata Souza, PSOL, também participaram do debate proposto pela Comissão Parlamentar de Inquérito, além de outros convidados. Brasil pode colaborar com Suriname no setor do petróleo, diz ministro. Ministro Carlos França disse ao chanceler do Suriname, Albert Randin, que o Brasil pode colaborar com o desenvolvimento da exploração de petróleo e gás no país vizinho. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse na sexta,
13, ao chanceler do Suriname, Albert Randin, que o Brasil está disposto a colaborar com o desenvolvimento da exploração de petróleo e gás no país vizinho. França recebeu, nesta sexta-feira, em Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Negócios e Cooperação Internacionais do Suriname, país que, nos últimos anos, graças à descoberta de grandes reservas de petróleo e gás em áreas marítimas, vem despertando o interesse das principais empresas petrolíferas globais. Falamos sobre as recentes descobertas de petróleo e gás no Suriname e sobre a disposição brasileira em colaborar para o desenvolvimento de indústria local que possa gerar benefícios para o Suriname e para sua população, disse França, após encontro a portas fechadas com Randin. Comentamos alguns contatos bilaterais nesta área que já foram realizados, e eu afiancei a disposição do Itamaraty em coordenar missões e diálogos entre empresas e agências brasileiras com contrapartes no Suriname. Segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra, INEP, ligado à Federação Única dos Petroleiros, FUP, a antiga colônia holandesa vem despontando como um novo ator petrolífero sul-americano, ampliando, junto com a Guiana, as expectativas mundiais em relação ao potencial energético e econômico da região. No Suriname, os principais blocos marítimos já foram adquiridos por grandes petrolíferas internacionais, como ExxonMobil, Statoil e Hess, por meio de acordos de partilha de produção assinados com a estatal surinamesa Staatsolie. No fim de julho, a Total Energies e a Apache Corporation anunciaram ter encontrado petróleo em mais um poço da costa do Suriname, o Sapakara-Solzum, no bloco 58. Esses resultados positivos repetidos confirmam nossa estratégia, que visa a grandes volumes de recursos extraídos a baixos custos de desenvolvimento, disse, https://totalenерgies.com/media/news/press-releases/Suriname-total-energies-announces-L-Offshore Bloco vice-presidente sênior de exploração da Total Energies, Kevin McLachlan. As recentes descobertas de reservas de petróleo nas áreas marítimas das nações ao norte da América do Sul têm atraído a atenção das grandes petrolíferas do mundo, contribuindo para modificar a geopolítica da região e fortalecendo, nesse caso, a importância da Guiana e do Suriname como robustos produtores de petróleo, afirma o Instituto, em análise de conjuntura publicada em seu site. Além dos efeitos geopolíticos, as reservas encontradas no Suriname e na Guiana alimentaram expectativas quanto ao potencial energético das bacias da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão/Barreirinhas e Potiguar, situadas na chamada margem equatorial brasileira. Estudos realizados pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, apontam semelhanças geológicas entre as bacias sedimentares brasileiras e as dos dois países vizinhos, fato que, para os especialistas, é um forte indício da presença de petróleo e gás também no lado brasileiro. Importante ressaltar que o nosso lado da margem equatorial se localiza no mesmo contexto geológico da Guiana e do Suriname e, dentro desse processo, em função das descobertas na margem equatorial no lado desses países Guiana e Suriname,
temos grande interesse e urgência em conhecer o potencial do nosso lado, declarou o diretor da ANP, Rafael Moura, durante seminário virtual realizado no último dia 4. A ANP acredita no potencial da margem equatorial brasileira como catalisador do desenvolvimento regional, em especial do Norte e do Nordeste brasileiros. Quem sabe não conseguiremos reproduzir o sucesso dos nossos vizinhos Guiana e Suriname. Para atingir esse objetivo, precisamos de um esforço conjunto e de colaboração da indústria, da academia, do regulador e de políticas de governo. São necessários investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e nossas universidades têm um papel central nesses esforços para que possamos converter o potencial da atividade em prosperidade para a sociedade brasileira, acrescentou Moura. Com a Agência Brasil, haitianos lutam para resgatar sobreviventes das ruínas de um grande terremoto. O sudoeste do Haiti sofreu o impacto do golpe, especialmente na região dentro e ao redor da cidade de Les Cayes. Na noite de sábado, as autoridades haitianas registraram pelo menos 304 mortos e mais de 1.800 feridos. Haitianos trabalharam durante a noite entre esse sábado, 14, e este domingo, 15, para vasculhar prédios destruídos em busca de amigos e parentes presos nos escombros depois que um terremoto devastador atingiu o país caribenho no sábado, matando mais de 300 pessoas e ferindo muitas outras. O terremoto de magnitude 7,2 destruiu centenas de casas no país empobrecido, que ainda está lutando para se recuperar de outro grande tremor, 11 anos atrás, e está sem um chefe de Estado desde o assassinato de seu presidente no mês passado. O sudoeste do Haiti sofreu o impacto do golpe, especialmente na região dentro e ao redor da cidade de Les Cayes. Na noite de sábado, as autoridades haitianas registraram pelo menos 304 mortos e mais de 1.800 feridos. Igrejas, hotéis, hospitais e escolas foram seriamente danificados ou destruídos, enquanto as paredes de uma prisão foram arrancadas pelos violentos estremecimentos que convulsionaram o Haiti. Precisamos mostrar muita solidariedade com a emergência, disse o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, um neurocirurgião que foi empurrado para a vanguarda do país conturbado após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 7 de julho. No Vaticano, o Papa Francisco exortou as nações a enviarem ajuda rápida. Que a solidariedade de todos alivie as consequências da tragédia, disse ele a peregrinos e turistas em sua bênção deste domingo na Praça de São Pedro. Alguns haitianos disseram que passariam a noite de sábado dormindo ao ar livre, traumatizados pelas lembranças do terremoto de magnitude 7 em 2010 que atingiu bem mais perto da capital, Porto Príncipe, e matou dezenas de milhares de pessoas. Imagens das consequências do sábado postadas na mídia social mostraram residentes alcançando aberturas estreitas em pilhas de alvenaria caída para puxar pessoas chocadas e perturbadas dos escombros de paredes e telhados que haviam desmoronado ao redor deles. O acesso às áreas mais afetadas foi complicado por uma deterioração na lei e na ordem que deixou as principais estradas de acesso em partes do Haiti nas mãos de gangues, embora relatos não confirmados nas redes sociais sugerissem que eles deixariam a ajuda passar. Após o assassinato de Moïse, que as autoridades alegaram ter sido executado por um grupo de mercenários colombianos e cúmplices haitianos,
O primeiro-ministro Henry disse que as autoridades pretendem realizar eleições para um novo presidente o mais rápido possível. No entanto, relatórios no início desta semana sugeriram que a votação inicialmente marcada para setembro não ocorreria até novembro. O caos desencadeado pelo desastre de sábado provavelmente tornará a tarefa de realizar eleições imediatas ainda mais difícil. Tremores na região. O terremoto enviou tremores até a Jamaica e Cuba. Países da região rapidamente ofereceram ajuda ao Haiti. Estou triste com o terremoto devastador que ocorreu em Saint Louis do Sul, Haiti, esta manhã. Por meio da USAID, Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, estamos apoiando os esforços para avaliar os danos e ajudar nos esforços de recuperação e reconstrução, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Haiti é politicamente instável há muito tempo e os haitianos também sofreram nas mãos dos esforços de ajuda internacional e das missões de manutenção da paz durante a última década. Um escândalo de má conduta sexual centrado na Oxfam International arruinou o histórico de trabalhadores de caridade no Haiti, enquanto um surto de cólera ligado a forças de paz da ONU causou milhares de mortes. Escrevendo no Twitter, a estrela do tênis Naomi Osaka, cuja família do pai é haitiana, expressou sua tristeza pelo terremoto, dizendo que daria todo o prêmio em dinheiro que ganhou em um torneio na última semana para os esforços de socorro. Eu sei que o sangue de nossos ancestrais é forte, disse ela, vamos continuar avançando. Com a agência Reuters.